Vamos lá? Vamos começar, meus amados. Lhes convido hoje a abrir suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. 2 Reis 22, 8. Vamos orar ao Senhor. Rei Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, lhe agradecemos, meu Senhor, por sua presença. Lhe agradecemos pela oportunidade de poder falar e ser boca profética para ajudar e edificar a sua igreja. Espírito Santo, seja bem-vindo. Faz com que a sua verdade possa ser achada nessa noite e que em meio a escombro o Senhor possa permitir que o rolo da lei seja encontrado para aqueles que ainda não te conhecem. O rolo da lei e da graça seja achado. Meu Rei e Salvador, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui falando do seu livro, o livro sagrado, as Escrituras sagradas. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Bom, antes de nós iniciarmos a leitura, eu gostaria de lembrar para vocês um pouco o contexto do qual nós iremos ler nessa noite. A palavra diz que Josias, que era um rei, o rei de Judá, o rei em Israel, era um rei, primeiramente, que temia muito o Senhor. Era um rei que amava muito o Senhor. E para toda pessoa, todo filho de Deus ou todo servo do Senhor que ama Jesus, a prioridade, o mais importante, é se preocupar em restaurar o templo. É uma forma simbólica. O que é o templo nos dias de hoje? É você, sou eu, somos nós, somos templos do Senhor, do Espírito Santo. E eu cheguei a falar que um Josias, que é Josias, ele vai se preocupar em restaurar tudo que for do templo, até que seja impecável, a fim de receber a Arca da Aliança. E diz as Escrituras que restaurando o templo, aconteceu algo que não se esperava. E nós vamos ler a seguir que dentro dos escombros foi encontrado um livro esquecido. A Bíblia esquecida. Os rolos da lei, aquilo que havia de mais sagrado para o entendimento de um homem que queria agradar a Deus. Olha só, Josias era um homem que agradava a Deus, que fazia aquilo que Deus pedia, mas por aquilo que tinha ouvido de geração em geração. Porque era passado de geração em geração. Mas sabe o que? Faltava o livro da lei. E aconteceu que no decorrer do tempo, por causa da infidelidade de Israel, por causa da infidelidade de Judá, o livro da lei já não estava mais em meio aos reis, que abandonaram o Senhor devido a idolatria, a escolha e a decisões deles de adorar outros deuses. E diz a palavra do Senhor, olha que lindo, tremenda palavra. 2 Reis 22, 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safá: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ou seja, Ilquias encontrou um grande achado. Como tem valor o livro da lei
no templo do Senhor. Ele o entregou a Safá, que o leu. O secretário Safá voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safá acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safá o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicam, filho de Safá, a Abcor, filho de Micaias, ao secretário Safá e ao auxiliar real Asaías: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande. Por que ele pensou isso? A ira do Senhor deve ser grande contra nós, porque ele não tinha o livro da lei, como já lhe disse anteriormente. O que ele sabia e o que se falava. Mas quando descobriu a verdade, ali ele pôde julgar a situação de Judá, julgar a sua própria vida, e viu que muitas coisas não estavam certas. É exatamente assim que nós devemos receber a palavra do Senhor. E entendeu, com aquilo que estava comparando, daquilo que estava escrito com aquilo que eles estavam vivendo, que o Senhor estava irado contra eles. E diz assim: a ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O sacerdote Ilquias, Aicam, Abor, Safá e Asaías foram falar com a profetisa Hulda. Anote essa mulher. Havia uma profetisa chamada Hulda, mulher de Salum, filho de Tivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. E ela lhes diz: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocaram a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então,
eles levaram a resposta ao rei. Amada igreja, a palavra de Deus, ela se mantém firme desde a existência do homem. A palavra de Deus, ela se mantém firme desde a criação da humanidade. O Senhor falou com Adão, o Senhor falou com Noé e o Senhor falou com Abraão. E os registros foram feitos por intermédio dos profetas e entre eles havia Moisés, o profeta do Senhor. A lei, ela foi estabelecida para colocar ordem naquilo que estava em desordem. Eu já ensinei isso para todos vocês. O propósito da lei era colocar ordem aonde havia desordem. Desde os dias de Noé, desde os dias de Caim, o pecado tinha entrado na terra. Mas é importante vocês entenderem que nunca foi o plano do Senhor estabelecer a morte para a humanidade. O Senhor nunca quis isso. Mas foi necessário a morte ser estabelecida como uma correção. Não se esqueça, amada igreja, a morte será o último inimigo a ser lançado no lago de fogo. Portanto, nunca foi o plano de Deus que o espírito da morte passasse pelas casas daqueles que um dia o Senhor chamou de esses são aqueles que são a minha imagem e semelhança. Mas tudo foi necessário. De séculos a séculos, a palavra de Deus foi guardada e resiste até os dias de hoje a oposições. Resiste aos seus inimigos. Aos olhos dos judeus, a Torá, que tem milhares de anos, resistiu ao tempo. E o que a Igreja Católica pensa a respeito das Escrituras? Querem saber o que a Igreja Católica pensa a respeito das Escrituras? A Igreja Católica, ela declara o seguinte: eu já ouvi por líderes de alto padrão, e eles dizem assim, antes da Bíblia, a Igreja já estava. A Igreja fundou a Bíblia e por intermédio da Igreja, a Bíblia existe. Pois eu vos digo nessa noite, por parte do Senhor, assim diz o Senhor. Essa heresia é abominável aos meus olhos, diz o Senhor. Essa heresia é anatema e blasfêmia. Por quê? Porque descredibiliza a ação do Espírito Santo. Descredibiliza a minha voz, diz o Senhor. A minha palavra quando veio a Abraão no Monte Moriá. Descredibiliza a minha palavra quando veio a Moisés no Monte Sinai. Quando veio a Noé para construir a arca. Descredibiliza a minha palavra quando veio a Abel
quando ele apresentou a sua oferta. E assim como a Igreja Católica, outros também descredibilizam a minha palavra, diz o Senhor. Mas em verdade, ai daqueles que não ouvem a minha voz através da minha palavra. Profetas foram levantados, profetas foram direcionados a escrever a palavra, a escrever o rolo, diz o Senhor. Pergaminhos foram encontrados, manuscritos foram achados e a história se completa junto à arqueologia. Mas mesmo assim, os religiosos querem tirar a verdade do seu devido lugar e colocar a mentira. Mas todo aquele que tem prazer nas Escrituras, quando encontra o livro que estava perdido em meio dos escombros, quando encontra a vida sendo revelada em meio aos livros, a palavra de Deus, quando encontra a solução para os problemas, quando encontra a vida eterna, em verdade, esses se alegram, diz o Senhor, porque aquilo que estava morto dentro deles passa a ressuscitar. A alegria ressuscita. A alegria retorna, o amor retorna, o prazer retorna. E o rei se alegra. O sacerdote se alegra quando descobre a palavra do Senhor. E a primeira coisa que o sacerdote faz é ler o livro da lei. Em outras palavras, ele tem prazer em ler a Bíblia, tem prazer de descobrir as Escrituras. Então Josias fez isso. Quando o rei Josias ouviu a leitura do livro da lei, o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes. Por quê? Porque o que estava escrito era exatamente o que Judá precisava ouvir. Era exatamente o que a igreja daquele tempo havia esquecido e precisava ouvir. Então o que aconteceu? Josias enviou homens de confiança, sacerdotes e autoridades do rei, para consultar um profeta, e eles foram até a profetisa Hulda, uma mulher temente do Senhor, mas profetiza. Por quê, pastor Cris? Para entender a revelação. Para saber o que Deus tinha a dizer sobre aquela geração, para aquela geração. Pois guarda o que vou lhe dizer neste momento. Por parte do Senhor, muitos, mesmo tendo o livro da lei e da graça, não conseguem entender a revelação que o livro proporciona. Muitos não conseguem entender porque não conseguem interpretar. Há palavras que não são tão fáceis de interpretar.
Há palavras que precisam de ajuda e do auxílio do Espírito Santo para que seja revelado os mistérios aos pequenininhos. E quando assim há dificuldade em meio à congregação, como por exemplo houve dificuldade em Judá, no Palácio Real, então um rei sábio, ele manda consultar um profeta verdadeiro. E o que um profeta faz quando é consultado? Um profeta que tem a revelação do Senhor fala apenas o que o Senhor manda dizer. Nem mais, nem menos. E a profetisa disse: dê o recado ao rei. Por causa da sua humilhação, porque o rei se humilhou, foi humilde e rasgou as suas vestes, o rei será sepultado com muita honra. E tudo aquilo que deveria ter acontecido em seu reino, pela graça e misericórdia, vai acontecer após a sua partida. O Senhor preservou os dias do rei Josias. Agora, eu tenho uma pergunta para vocês. O que a igreja faria se descobrisse a Arca da Aliança? A Arca do Concerto. O objeto tão procurado pelos arqueólogos, historiadores e cientistas. O objeto mais procurado pelos judeus e por todo o Estado de Israel, pelos cristãos e também outros povos. O que a igreja faria ao saber que a Arca da Aliança for encontrada? O que a igreja faria se entre os irmãos da igreja um deles encontrasse a Arca da Aliança? Qual seria a reação da igreja de Cristo? Qual seria a reação dos irmãos? Vou falar dessa própria congregação, da Online World Church. Eu acredito que haveria regozijo, muita alegria, temor e tremor. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: a Arca da Aliança está sempre diante de vós. A Arca da Aliança está à disposição de vós. A Arca da Aliança está com a tampa do propiciatório aberta. Em outras palavras, vocês têm a Bíblia. Mas mesmo tendo a Bíblia, para muitos, falta alegria, falta regozijo, falta festa por causa da palavra de Deus. Falta regozijo, falta um regozijo que não se acaba com o final da luz do dia, diz o Senhor. Porque basta chegar o pôr do sol e a alegria acaba para muitos. E esses dizem: afinal, é noite e eu preciso dormir. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos:
Todos aqueles que têm a minha palavra regozijam de dia e de noite. Todos aqueles que têm a revelação das minhas Escrituras devem ter em seu coração a alegria contínua e o prazer absoluto de buscar mais e mais o meu conhecimento. Todos aqueles que verdadeiramente é um Josias, quando encontra exortações e orientações, ele deve rasgar as suas vestes e se vestir de saco de estopa. Quem é Josias? Ao encontrar-se com a minha palavra, deve rasgar as suas vestes, deve raspar a sua cabeça, colocá-la no pó e lançar areia para cima dos seus cabelos. Por que a igreja contemporânea não tem feito isso? Por que a igreja não tem se alegrado com a minha palavra, diz o Senhor? Por que a igreja não tem regozijado com os cultos, com os ensinamentos? Por que a igreja não tem valorizado a Hulda, a profetisa? Por que não tem valorizado as palavras que meu servo traz para você todas as terças e sábados? Porque muitos não têm valorizado as palavras do Senhor, às terças-feiras e os sábados. Por que não tem valorizado as palavras de sexta-feira do Step One? Pois o meu filho Lucas tem apresentado a excelência, tem se dedicado a fazer com que a igreja caminhe e cresce cada dia mais. Por que não tem valorizado as palavras ministradas pela pastora Luana e seu esposo presbítero Tiago? Por que não tem valorizado a equipe que trabalha para trazer a mensagem no Step One? Por que não tem valorizado a pastora Silene, que tem trazido a mensagem à escola dos vinhateiros, juntamente com os líderes que lá estão? Por que não tem valorizado a pastora Fátima, o pastor Davi, o pastor Garcia? Por que não tem valorizado a vinhateira Carol? Pois muitos não sabem honrar um Josias e não querem consultar um Hulda, não querem consultar um profeta. Não sabem consultar um profeta e não reconhecem um profeta na qualidade de profeta. Muitos têm desprezado o livro que foi encontrado. Por acaso, alguns que estão me ouvindo e estão ouvindo essa palavra, querem ser dependentes de um clero religioso? De um sistema dominador onde a igreja fala e o povo obedece? Como, por exemplo, a Igreja Católica, que diz que é maior do que a Bíblia, maior do que a palavra de Deus? É isso que muitos desejam? Se submeter a homens
que não tem como fonte de ensino, base e instruções a própria palavra, a própria Bíblia? Desejam se submeter a algumas igrejas evangélicas que não lêem a Bíblia, mas dizem que são direcionados pelo Espírito Santo para profetizar falsas profecias. Pois em verdade eu vos digo, diz o Senhor, eu, o Senhor, advirto todos aqueles que ignorem a verdadeira profetisa. As palavras proféticas de Uda ecoam até os dias de hoje. Juízo virá sobre Judá. Haverá juízo sobre Jerusalém. Jerusalém será abatida por causa da sua arrogância. Ela se pervertiu há séculos. Ergueu altares a ídolos. Promoveu a idolatria. E para os dias atuais, eu, o Senhor, vejo Jerusalém como Sodoma e Egito. Corrigirei as nações da terra. Corrigirei Roma, cujo de séculos a séculos oprimiu as nações. Não se esquecem que, conforme aquilo que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 17, as 7 colinas, que é Roma, e delas, das 7 colinas, surgirá a besta e o falso profeta. Pois, amada igreja, qual é a sua fonte de instruções? Qual é a fonte de ensino que vocês devem obedecer? Por acaso, são os livros escritos por grandes conquistadores, escritores de best-seller, de teólogos, de pastores renomados? O livro é mais importante do que a Bíblia? Do que a minha palavra, diz o Senhor? Do que os ensinamentos que o livro de Gênesis propõe? Que o livro de Êxodo propõe? Deuteronômio, Números e Levíticos? Um livro de um autor conhecido e renomado contemporâneo é mais importante do que o livro do profeta Isaías, que profetizou acerca do Filho de Deus, do Emanuel, Deus conosco? Por acaso, não lestes Isaías, capítulo 9? Isaías profetizou a morte e a ressurreição. Por acaso, não lestes Isaías 53? Irão ignorar o livro de Ezequiel? Não foi Ezequiel que profetizou que Israel seria um vale de ossos secos? Não foi Ezequiel que profetizou acerca de Satanás? Acerca daquele que queria se assentar nas mais altas nuvens, no trono de glória? Não foi Daniel que profetizou a respeito dos reis e dos reinos que viriam para governar? Não foi Daniel que profetizou aquilo que o apóstolo João também profetizou acerca dos fins dos tempos? Pois em verdade,
se Paulo tivesse a oportunidade de estar nos dias de hoje e estivesse nos dias de hoje entre vós, assim diz o Senhor. Se João estivesse, Pedro, os apóstolos, juntamente com Jeremias, Isaías, Oséias ou Daniel, o que eles falariam para essa geração? Quais seriam as instruções que esses homens dariam? Pois todos eles fariam exatamente o que Paulo fez em Atenas. Exatamente o que Paulo fez nas suas viagens missionárias, exatamente o que os profetas fizeram, exatamente o que Elias fez no Monte Carmelo. Pois que se levante nessa geração todos aqueles que são apaixonados pela Arca da Aliança. Que se levanta todos aqueles que são apaixonados pela minha presença, diz o Senhor. Todos aqueles que são apaixonados pelas Escrituras Sagradas. Todos aqueles que são apaixonados pela minha própria palavra, diz o Senhor. Aonde está o teu livro? Por acaso, ele está em seus escombros? Aonde está a Bíblia? A palavra do Senhor. Está guardada em suas gavetas? Em cima da sua televisão? Está guardada debaixo da sua cama? Dentro do seu guarda-roupa? Debaixo dos escombros da sua casa? Escombros que sequer consegues limpar e organizar? Pois em verdade, se há algo que precisa ser encontrado hoje, que seja a minha palavra, diz o Senhor. E se você tem dificuldade de entender a revelação que aqui está sendo apresentado para todos vós, diz o Senhor, então procura Hulda, procura o profeta. Peçam auxílio, ouça a profecia e entenda. É Deus falando. Pois assim diz o Senhor, eu corrijo quem eu amo. Mas esta geração, ela não tem prazer na minha palavra, diz o Senhor. Por isso que o livro está em escombros, dentro de alguns corações. E o papel do profeta é te dar a interpretação daquilo que Josias precisa interpretação, precisa entender à luz da revelação. Eu me coloco na posição da profetisa daquela época. Há muitos que têm recebido a honra de poder ter uma Bíblia nas suas mãos. Mas assim como o eunuco, lembra do eunuco que estava
procurando entender aquilo que estava escrito no livro de Isaías. Diz a palavra que não havia ninguém que poderia ensinar para ele. Só que o Senhor transladou Filipe, um evangelista, muito usado por Deus. Imagina, de um lugar para outro, plaf, num piscar de olho, Filipe estava de um lugar e apareceu na estrada aonde seu eunuco, que tinha muitas condições financeiras, que era rico, mas se sentia pobre. E por causa desse coração que Deus achou, o Senhor enviou alguém cujo pôde interpretar o livro de Isaías, aquilo que o eunuco não conseguiu entender. Quantos eunucos sinceros foram atraídos pelo Senhor nessa noite? E por misericórdia, o Senhor te enviou um Filipe, te enviou o pastor David, o pastor Lucas, a pastora Luana, o pastor Lucas Garcia, te enviou a pastora Silena, a pastora Fátima, a pastora Poliane, te enviou pessoas para te ajudar, capacitados por Deus para assim te ajudar e te preparar. O Senhor achará em você o coração de Josias. Terias tu anseio de comparar a tua vida, a vida do teu povo, comparar tua casa com aquilo que a Bíblia fala? E descobrir as Escrituras, você entender que, meu Deus, eu pensava que estava fazendo aquilo que estava certo. Eu pensava que minha casa estava agradando a Deus, mas está uma bagunça. Por que a minha religião nunca falou para mim aquilo que era de verdade? Por que meu pastor nunca falou para mim? E agora que descobre a verdade? Você quer saber por quê? Já te dou a resposta, é fácil. Porque não lhe incitaram a ler a Bíblia, não lhe ensinaram a abrir as Escrituras. Talvez abria pontualmente versículos isolados que convém. Mas não lhe ensinaram a serem um caçador da arca perdida, um caçador da presença de Deus. E Deus viu em Josias um homem sedento. A prova é que quando o achou, foi um bálsamo ao ponto dele se chocar pelo que tinha lido ao comparar com aquilo que estava vivendo e seu povo estava vivendo. Farás tu a mesma coisa? O Senhor enviou algum Josias nessa noite? Com o coração assim? Você sabe que isso é parte das minhas orações, do meu clamor, para que Deus possa tirar do clero, dos religiosos, daqueles que aprisionam pessoas sinceras, que não têm o conhecimento e que estão levando as pessoas para o inferno, porque não pregam a verdade. Minha oração é que esses sejam tirados por amor à vida deles, a fim de que eles possam encontrar
o livro da vida eterna em meio aos seus escombros. E que o Senhor os trouxe até nós. Porque certamente, tanto eu como a liderança desse ministério poderá lhe ensinar aquilo que está escrito. Se você não tiver esse encontro com o rolo da lei, com o rolo da graça, com a Bíblia, serás enganado. Judá será enganado, pensando que está servindo o Senhor, mas não está servindo o Senhor. O meu povo sofre por falta de conhecimento, diz a palavra do Senhor. E o povo diz, mas por que eu estou passando aquilo? Por que eu não entendo? Eu estou fazendo aquilo que Deus ama. Eu amo o Senhor. E eu amo tanto o Senhor, mas não conheço a Bíblia. Conhece 1/10, conhece um pouquinho, mas por não conhecer o resto, se torna um Jó que só conhece a Deus de ouvir falar. E a religiosidade de Jó foi o motivo de ter passado o que passou. A enfermidade e muitas outras calamidades que ocorreu dentro da casa dele. Para que no final Jó caísse em si e dizer, agora eu conheço Deus. É o que Deus quer que tu o conheças, que tu o reconheces, que tu conheces o rolo das Escrituras. Pai amado, eu sei que o Senhor atraiu essa pessoa para que ela tivesse oportunidade de receber essa revelação através do homem que o Senhor decidiu usar. Um Hulda, um profeta nessa geração, porque assim o Senhor me chama. Hoje, a sua palavra foi encontrada para alguns. A sua palavra foi revelada para outros. E eu sou grato por ter feito com que essa vida pudesse entender o que ouviu. Mas será que fará assim como Josias fez? Será que Josias irá procurar Hulda ou continuará a sua vida em reinar na ignorância, em viver na ignorância? Pois eu me coloco, Adonai, como homem a fim de ajudar, como sacerdote, como profeta para ajudar aquele ou aquela cujo Senhor atraiu, seja de outra religião, seja de outra igreja, a fim de instruir esse eleito, essa eleita nessa noite. Amém e amém. Amém, Josias. Então, esteja conosco. Josias sabia onde Hulda estava, onde a profetisa estava. Em Judá. Tem esse profeta no teu Judá? Então, para isso, você tem que entrar em Judá. Você tem que entrar nesse ministério da Online World Church. Faça o teu cadastro. Isso é vontade de Deus.
Ah, pastor, eu tenho que orar. Não basta a confirmação dessa palavra? Não crês tu que eu sou profeta do Senhor? É vontade de Deus, sim. É comando de Deus, sim. Que tu esteja conosco. Se tão somente a sinceridade, humildade em ti, como um Josias, se vem como arrogante, dizer, eu não achei não achei o rolo, já conheço o rolo, mas não é humilde. Mesmo que eu te ensine, não irás acreditar, porque afinal Deus só fala com quem é criança, com quem tem um coração humilde. Faça o teu cadastro. Vocês estão vendo que recorde aqui? Basta aproximar seu celular e ali você diretamente irás entrar para fazer o seu cadastro. Responde todas as perguntas. Eu serei um dos primeiros a ler o seu cadastro. Amo saber quem está entrando, quem é quem. Importante conhecê-lo mais. Ou você prefere, não tem nenhum problema, outro meio para aqueles que têm um pouco de dificuldade, vocês podem entrar no site da igreja, igrejaouce.com.br. Lá vocês descobriram tudo acerca da visão do ministério. Pode vocês ter algumas dúvidas, perguntas sobre igreja online. Tudo está nesse site da igreja da OUCE, tá? E lá também vocês poderão preencher o seu cadastro. Não esquece de enviar, colocando tudo aquilo que é necessário para ter os seus contatos e saber um pouco mais de ti. E andaremos juntos. Seria um grande prazer. Meus queridos, terminamos. Desejo um maravilhoso final de semana. Afinal, quem descobriu o rolo, quem descobriu a palavra de vida eterna, assim como nós fomos ministrados, há uma alegria inexplicável, há uma força que não provém deste mundo. Porque isso é o que faz quando a palavra revelada é recebida. Então, alegrem-se. Alegrem-se! Abraço para todos e até terça-feira que vem.